Pronto, estamos Boa gravando. noite. Boa noite a todos. Que bom vocês estão aqui reunidos esta noite nesse grupo de estudos. Esse grupo de estudos que não é um grupo de estudos da instituição A, B ou C, não é um grupo de estudos da associação A, B ou C, é um grupo de estudo dos psicanalistas, aonde a gente se encontra para aprender mais. Não é só para, apesar de eu ser diretor do Instituto Lacerda, não é para alunos, mas é para todos, para quem já é profissional na área, para quem é amante do conhecimento, das questões humanas, para todos que querem participar e conhecer. Aqui nós vamos estudar psicanálise livremente, ok? Esse grupo de estudos também fica disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Deixa eu botar minha câmera grande aqui para as pessoas me assistirem. Pera lá. Pronto. Então, esse grupo de estudos ele fica disponível para quem quiser assistir no YouTube e aprender um pouco mais. Vamos falar sobre Freud. Estamos iniciando aqui essa sequência do casos de Freud. Falamos já sobre Ana O, falamos sobre Dora. Hoje vamos estudar o Homem dos Lobos, o caso do Homem dos Lobos. E depois de estudar os casos de Freud, vamos estudar um pouco mais de Freud, vamos falar sobre interpretação de sonhos, vamos falar sobre neuroses, vamos falar sobre muitas outras coisas. Não vamos ficar mais só em Freud, mas vamos falar sobre Melanie Klein, vamos falar sobre Lacan, vamos falar sobre Winnicott, sobre Jung e muito mais, né? É o conhecimento gratuito, liberado, livre aqui para todos. E como um grupo de estudos, o melhor, a nata, suprassumo desse conteúdo é as perguntas, são as dúvidas, as elaborações, os questionamentos. É isso que vai enriquecer mais ainda. Não é para ser um monólogo, mas um bate-papo. Trazemos dúvidas, questionamentos, elaborações. Ok, gente? Quero aproveitar aqui e já pedir para todos aqueles que forem entrando, que estiverem aqui, mantenham o microfone desligado. Eu já vou desligar o microfone aqui de algumas pessoas que já estão com o microfone ligado, tá? Mantenha o seu microfone desligado para não vazar o áudio de casa, tá? No nosso bate-papo, tá bom? Mas se quiser perguntar, pode ligar o áudio, pergunte, ou liga, levanta a mãozinha assim, o emoji, a gente já vai ver que você quer perguntar. Hoje não vai ser eu, não serei eu que vou trazer o caso. Hoje vamos ter uma colaboração maravilhosa, ilustre, do nosso querido doutor, psicanalista. É, eu vou deixar para ele se apresentar, né? Deixa eu botar aqui na tela, aqui, nosso querido doutor e psicanalista Adriano Rocha. Deixa eu colocá-lo aqui do meu lado também, aqui, olha. Eu vou torná-lo anfitrião, porque ele vai fazer também ah, algumas demonstrações de slides também, tá? E, aliás, não estou conseguindo colocá-lo aqui comigo juntinho na tela. Coloquei ele na tela. Vamos marcar aqui. Deixa eu fazer assim. Vamos lá. Vamos por partes. Aprendendo a mexer aqui. Ok. Enfim, deixa eu colocá-lo aqui para fazer a apresentação. Do meu lado, pronto. Muito bem. Então, quem está nos acompanhando aqui pela internet,
vai vê-lo aqui, o nosso querido doutor Adriano, doutor Adriano, que é psicanalista, doutor em psicanálise clínica, constelador sistêmico, hipnólogo, professor de psicanálise, um cara assim de um conteúdo fascinante, coach também, né? E eu quero então passar aqui a bola para essa pessoa incrível. E eu quero, Adriano, que você fale o que você quiser. Vou fazer que nem no consultório. Esse é seu espaço, esse é seu lugar. Fale a primeira coisa que vier à sua mente. Está com você. Fique à vontade, meu amigo. Ok, mestre, professor, doutor, agradeço pelas palavras. E eu não posso começar de uma maneira diferente a não ser prestar a minha honra ao doutor Rudolf Lacerda, um dos primeiros professores da minha formação. É alguém que eu me inspiro muito e tem sido um grande mestre para mim e que tem me fornecido muitas oportunidades como esta de trazer um pouquinho sobre o que eu estudei desse caso, juntamente com a mediação dele, para vocês. Eu adoro estudar psicanálise. Durante o curso, eu aprendi que psicanálise se forja não só com o curso, mas é um estilo de vida que a gente vai continuar estudando e não vai, nunca se formar, na verdade, porque o saber ele não se limita nunca. Então, eu queria prestar esse agradecimento, essa honra ao Dr. Rudolf Lacerda, a minha eterna gratidão pelas oportunidades que estou tendo e por todo o aprendizado. Eu diria que a psicanálise, para mim, ela é tão excepcional por ter pessoas como ele que eu me inspiro bastante. Bom, pessoal, vamos começar um pouquinho falando desse caso. Queria dizer para vocês que aquela tônica da psicanálise de que ninguém é dono da verdade. Então, eu venho aqui trazer para vocês algumas reflexões, algumas informações pontuais sobre o caso. E a ideia é provocar vocês também aí. Podem participar no chat, fiquem à vontade. Quanto mais vocês interagirem, mais fica interessante aqui esse espaço, tá? E mais vocês aprendem. Quando a gente se envolve no ensino, a gente aprende muito mais. Eu vou começar compartilhando aqui, professor Rudolph. Qualquer coisa pode me interromper a qualquer momento. Eu vou começar compartilhando o slide que eu montei aqui, para ter algo visual para eu ir falando que fica mais fácil. Ainda não tem todo o seu saber ainda de falar tudo na lata ali, direto. Eu não tenho esse dom ainda não. Então, eu vou me apoiar um pouquinho aqui no conteúdo visual para poder ir explanando para vocês e, de repente, ficar um pouquinho mais lúdico aí, esse aprendizado. A nossa mente lúdica, né? Eu acho que tem um microfone que está aberto. Se der para o Dr. Rudolph ir fechando esses microfones, vai ficar até melhor a gravação para a gente. Se alguém for. Eu coloquei você como anfitrião e eu não Ah, tá. consigo mutar. Você consegue por aí? Consigo, já mutei aqui. Deixa eu ver se tem mais Joia. algum. Acredito que. Deixa eu ver se surgiu mais algum. É que são bastante quadradinhos, né? Acho que eu já Uhum. mutei. Bom, ah, a cena para mim aí, professor, se tá aparecendo o slide certinho para todos aí. Eu já compartilhei aqui. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Não, não está, Adriano. Ele está aparecendo a tela do PowerPoint inteira, não a apresentação de slide. Tá. Eu cliquei aqui em compartilhar, escolhi a tela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Isso, aqui. na verdade, o que você precisa fazer primeiro, antes de compartilhar, desativa o compartilhamento. Aham. E aí, o que que você vai fazer? É, Desativa o compartilhamento. Pronto. Pronto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai clicar naquele copinho para fazer a E, apresentação de slide. Aí vai abrir o slide. Aí você vai isso. pro Alt Tab, entrar no Zoom. Isso. Aí, você no Zoom, você coloca para compartilhar e você compartilha a projeção de slide. Tinha feito isso aí.
Tem que colocar em tela cheia antes? Deixa eu ver aqui. Tem que colocar em tela cheia. Então, pode ser isso aí. Deixa eu agora voltar para o Zoom. Ou colocar em tela cheia o slide, né? Isso. Bom, coloquei em tela cheia. Agora eu vou aqui, ó, pedir para compartilhar. Ver se apareceu agora. Perfeito, agora ficou ótimo. Ficou? Muito bom. Então, montei esse slide aí com todo carinho para vocês. E vamos falar um pouquinho desse caso do Homem dos Lobos. Deixa eu abrir aqui minha colinha do Word para ficar mais fácil. Bom, eu queria começar falando para vocês o porquê desse pseudônimo que Freud escolheu, que é Homem dos Lobos. A escolha desse nome. Este nome, na época, Freud escolheu porque se referia a um paciente que, na sua infância, ele teve um sonho com lobos. E esse garoto tinha medo da figura de lobo. Por isso que criou-se esse pseudônimo. E refere-se a um dos sonhos trabalhado por Freud, de alguns lobos brancos que ficavam nos galhos de uma árvore. E no sonho desse garoto, esses lobos ficavam olhando diretamente para esse garoto. Por isso que surgiu esse pseudônimo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Pronto. Agora sim, a origem do nome e a importância para a psicanálise desse caso. Quem está com a imagem aberta, a Alessandra, a Tatiane, acena para mim aí que está no slide importância psicanalítica, por favor. Tá certinho, apareceu? Perfeito, então. Perfeito. Então, esse caso, qual que é a importância dele? É um caso emblemático de Freud, pois, inclusive, foi comentado depois por Melanie Klein, por Lacan, foi trabalhado por vários contemporâneos de Freud. Por que esse caso é tão importante? Neste caso, Freud fez uso da interpretação dos sonhos. No caso, um sonho infantil, pesadelo de uma criança. E esse é um dos sonhos mais famosos da psicanálise. Foi lá no início da psicanálise, quando Freud estava ali nos primeiros conceitos ainda. Então, ele é um caso bem amplo e que vai trabalhar vários aspectos da teoria freudiana que eu vou acentuar para vocês. Então, além da aplicação da análise de um sonho infantil, nós temos também, neste sonho, melhor, neste caso clínico de Freud, o trabalho de algumas estruturas psíquicas, alguns quadros clínicos que eu quero depois questionar juntamente com vocês. Se é neurose obsessiva, se é borderline, que veio depois, se é psicose. Vamos colocar daqui a pouco a sintomatologia e vamos analisar juntos. De pronto, eu gostaria de pontuar que é um caso de neurose infantil obsessiva, em que o objetivo do Dr. Freud era mostrar que o sofrimento dos adultos está enraizado nos conflitos infantis, que é um fator-chave para isso é a sexualidade. Sendo que, para a psicanálise, essa sexualidade tem muito mais ligação com uma energia de vida, não é apenas genital, é muito mais amplo. E seria uma espécie de um mosaico de pulsões do corpo, pulsões orais, anais e genitais também. Então, essa questão da sexualidade como fator-chave na construção dessa neurose vai conectar com as experiências da primeira infância, que tem uma determinação muito grande na vida adulta de qualquer ser humano, que é o que a gente conhece bem na psicanálise do fator da mente inconsciente. Bom, e ainda nessa parte da importância para esse caso, para a psicanálise, essa obra foi escrita em 1914 e publicada em 1918, num texto de Dr. Freud chamado História de uma Neurose Infantil. Tá? Então, acento aí para vocês alguns aspectos, por que esse caso é tão importante aí na construção da psicanálise, e nós também
pegarmos conceitos importantes na construção teórica da psicanálise. Vou avançar aqui para o slide 2. Então, conforme eu comentei, apontua a parte da neurose infantil e utilização da técnica da interpretação de sonhos e, claro, da livre associação também. Nesse próximo slide, eu gostaria de falar um pouquinho dos aspectos teóricos e técnicos deste caso clínico Homem dos Lobos. Primeiro aspecto que eu gostaria de pontuar é a noção de castração. Através do simbolismo presente na fala do paciente, né, no lobo que devorava, e depois eu vou detalhar essa questão para vocês, fica ali implícito essa questão da castração, a castração simbólica na psicanálise. E essa castração simbólica, representada ali pelo lobo, que é a substituição ali do pai dele, causa nele uma ansiedade, que estava ligada ali a uma fase oral. E nessa fase oral, lembramos que não tem distinção do masculino e do feminino necessariamente. Então, essa primeira noção da castração aparece muito presente nesse caso clínico. E aí, vamos falar um pouquinho agora de uma outra vertente desse caso, um aspecto técnico ainda e teórico, que é a noção de cena primária, que o Dr. Freud traz nesse caso também. O que seria essa cena primária ou cena primitiva, né? Cada autor vai referir-se de uma forma. O Dr. Freud relata que o paciente, quando criança, quando ele tinha ali aproximadamente 1 ano e meio, que é o pseudônimo Homem dos Lobos, teria visto a cópula dos pais vestidos de branco. Então, os pais estavam ali transando. E aquela criança curiosa acabou assistindo aquela cena. Os pais estavam ali transando, naquela posição cachorrinho, vão associando o simbolismo para a construção dessa dinâmica toda. E isso impactou essa criança de 1 ano e meio que viu essa cena. E a criança, como ela não entende ainda amplamente, não tem um nível de consciência como nós adultos, ela associou aquilo como uma violência. E acabou produzindo sintomas que nós vamos ver mais para frente. E aí, com o avançar da análise desse caso, avançou na hipótese da fantasia da cena primária para uma protofantasia, ou uma herança filogenética, como alguns autores se referem a essa questão da protofantasia. Ou seja, nesse caso dessa criança, ela assistiu essa cena. Mas não necessariamente a criança ela precisa de pegar ali os pais transando para ter essa fantasia da violência sexual, porque isso já vem como uma herança filogenética, ou seja, é uma parte constituinte que já nasce com o sujeito, já nasce conosco, tá? E esse nascer sabendo é essa herança filogenética em que a criança ela já tem essa noção da sexualidade como algo violento. Mas ela não precisa de assistir ali aquela cena. Basta ela ouvir o barulho dos pais, ela está com um bercinho ali no mesmo quarto, ou ela ouve no quarto do lado, e essa noção já é algo inato no indivíduo. Mais para frente, Melanie Klein vai ter um conceito enraizado nessa noção de herança filogenética, protofantasia, que ela vai chamar de pais combinados, nessa noção de cena primária, que é trabalhada nesse caso especificamente. E aí tem o desenho aí, mostrando ali uma espécie, né, de transa para poder ilustrar essa questão. Mas no caso específico em questão, os pais estavam em vestes brancas e estavam na posição cachorrinho, né? O pai em pé e a mãe ajoelhada no chão. E aí a criança fantasiou ali como se fosse um... Por isso que aparece depois no sonho essa questão do lobo. E um terceiro aspecto que eu gostaria de pontuar é a noção de psicoterapia breve que vai aparecer nesse caso.
nessa época, o Dr. Freud já trabalhava com essa questão do tempo de tratamento. E naquela época o tratamento era reduzido, ou seja, não se atendia em tanto tempo, mas tinha uma alta frequência. Naquela época era comum se atender praticamente todos os dias. Porém, chega um momento desse tratamento com o Homem dos Lobos que o Dr. Freud resolveu dar um checkmate nele, fazer uma pressão nele no sentido que delimitou. Falou, olha, eu vou te atender por mais alguns meses. Por quê? Porque ele tinha uma resistência ao tratamento naquela época. Ele era um pouco cético à psicanálise, o paciente. E aí Freud, em algum momento, disse para ele, eu vou te atender por mais tantos meses, buscando um engajamento maior deste paciente, para tirar ele daquela passividade dele e trazer uma certa iniciativa para esse paciente. E aí, deu certo naquela época, essa noção de psicoterapia breve. Tanto que o paciente começou a trazer conteúdos mais úteis para a sessão. E aí foi onde a análise realmente começou a caminhar. E essa noção de psicoterapia breve, tempo de tratamento, ficou conhecida mais para frente como técnica ativa, que foi mais pesquisada ainda pelos psicanalistas Sandor Ferenczi e o Otto Henck também, que pesquisou um pouquinho mais e avançou nessa técnica. Então, quem começou com essa técnica foi o Dr. Freud. Bom, antes de começar a falar exatamente quem que é esse paciente, eu gostaria de provocar vocês com alguns questionamentos. Que questionamentos seriam esses? Seria o seguinte: como que uma criança, que era o caso desse paciente, que era super calma, quieta, bem-humorada até os 3 anos de idade, de repente, essa criança se transformou. Ficou irritadiça, ficou travessa. Talvez vocês, em algum momento, conheçam algum tipo de criança na trajetória de vida de vocês até agora, que mudou totalmente no desenrolar ali das suas fases, da sua construção psíquica, ela mudou totalmente a forma de funcionar dela. E esse caso traz para a gente esse viés. Uma criança até os 3 anos, amorosa, bem-humorada, quietinha, em contraponto com a irmã dele, que tinha 2 anos a mais, que era totalmente o contrário. Tanto que os pais chegou a falar para ele em algum momento, olha, na verdade, nasceu invertido. Era para você ter nascido mulher e a sua irmã nascido homem. Então, essa frase ele ouviu. E isso entrou no psiquismo dele, para entender como que ele era lá no início até os 3 anos. Então, esse é o primeiro questionamento. Como que uma criança, que até antes de Freud era considerado um sujeito tão inocente, puro, se transformou tanto? E um segundo questionamento, vai observando aí, eu vou começar a falar da sintomatologia, como foi o tratamento, a etiologia, como se construiu todas essas neuroses, vai observando aí os traços. Esse quadro clínico, além de uma neurose infantil obsessiva, o que ele tem de borderline? Em algum momento, Lacan trouxe aí essa questão do borderline. O que esse caso tem de psicose? Vão observando, é um caso muito rico, com várias estruturas presentes aí, vários traços. Em algum momento, se vocês quiserem, pode escrever lá no chat, podem fazer pergunta, ou pode até interromper também, fiquem à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou apresentando para vocês o conteúdo aqui. Bom, quem que era esse paciente tão icônico para a psicanálise, tão importante aí para nós que gostamos tanto desse assunto da psicanálise? O paciente era um paciente russo, né? E chamava-se Sergei Konstantinovich Pankiev. Olha que nome bonito. Ele nasceu em 1886 e faleceu em 1979. E mais tarde ficou conhecido com o nome de Homem-Lobo. Deixa eu só fechar o microfoninho aqui.
Ok, muito bem. E o Homem do Lobo, né? Isso em português. Em inglês, é esse nome lindo aqui, ó. Esse nome lindo do slide 1. Vou colocar aqui para vocês. Olha lá. Der Wolfsman. Inclusive, em inglês, vocês vão procurar na internet. Esse caso vai estar com o nome Wolfsman, o Homem-Lobo. Em português, foi traduzido como o Homem dos Lobos. Deixa eu tentar ver aqui. Você sabe qual que é o microfone que está aberto? Para eu fechar aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu detecto aqui. Não estou detectando. Vai ter um microfone aberto, eu acho, não tem? Ver aqui. Ah, achei. Vou fechar aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum. Ok. Prontinho, que aí a gente não desfoca aqui do conteúdo. Então, vou avançar os slides novamente. E vamos falar aí desse paciente icônico. Não é para qualquer um, né? Isso é chamado de Homem dos Lobos. Então, esse paciente, vamos pegar aqui a colinha, é um dos pacientes mais famosos lá do Freud, né? Naquela época pré-psicanalítica. Era um paciente aristocrata, então tinha ali um paciente rico, vinha de uma família rica, e aí já vão ligando, né? Não é porque às vezes a pessoa ela tem uma condição muito favorável de vida que ela está isenta das neuroses. Atinge qualquer pessoa. E vamos ver que essa família, apesar de ser rica, ela tinha vários problemas ali psíquicos. A família toda era disfuncional, num nível muito acentuado, inclusive. Esse paciente, o Pankiev, né, o Sergei Pankiev, ele chega procurando atendimento de Freud quando ele tinha 23 anos. E é um paciente que lutou uma vida toda contra os sintomas dele e foi sobrevivente de 2 guerras mundiais, inclusive. E ele chegou a escrever a biografia dele, em que ele comenta esse próprio caso que ele foi atendido por Freud na biografia dele. Esse é o Sergei Pankiev, o Homem dos Lobos. Agora vamos falar um pouquinho do quadro sintomático, da semiologia desse paciente. Quais os sinais e sintomas que esse paciente trazia? Tá aqui. Pá, aqui, pronto. Bom, então ele procura Freud, quando ele tinha 23 anos, procura o Dr. Freud. E aí, quais os sintomas que esse sujeito chega? Um sujeito de uma família rica, ele chega lá debilitado, fraco, com dificuldades gastrointestinais, com questões de dificuldade de defecar, inclusive, com depressão e fobias. Com 23 anos, pessoal, já tinha tudo isso. Essa dificuldade de defecar dele era uma questão tão grave que ele tinha que usar um aparelhinho que ele introduzia lá no ânus para conseguir favorecer ele conseguir defecar. Ele tinha uma questão ali, para vocês já irem ligando, uma questão ali anal, uma questão com a fase fálica, anal fálica. Além de depressão e além de fobias. E nós vamos ver que essa depressão dele não é sorte só dele, não. A gente vai ver a questão do pai dele, a questão da irmã dele. O que uma família disfuncional vai gerando de padrão comportamental em todos os seus membros ali naquele sistema e tudo vai se contaminando. Vamos observando. Bom, então ele procura Freud e aí Freud começa o tratamento dele. Em 1910, começou esse tratamento. Esse tratamento no total foi um tratamento bem difícil para Freud, bem emblemático. Durou de 1910 a 1914. E isso ainda porque Freud, em algum momento ainda, disse para ele que ia limitar o tempo, para ver se dava um pouco de resultado, e aí começou a trazer conteúdos.
Mas uma parte do tratamento, ele tinha muita resistência. Esse paciente, ele era cético em relação à psicanálise. Então, não rendeu muito, tá? Mas depois que Freud trouxe ali a técnica ativa, ele começou a lembrar, a trazer sonhos, trouxe material recalcado da infância e começou a se permitir na transferência e começou a avançar na análise. Então, ele estava praticamente ali no colapso mental. Com 23 anos apenas, ele chega dessa forma. E para Freud, no tratamento dele, quando ele se desbloqueou e se permitiu, o paciente, né? Uma pista vital para a mudança, para as mudanças dele, foi no sonho que ele trouxe, que daqui a pouco eu vou detalhar o sonho para vocês. Ele trouxe um sonho muito interessante, que eu comentei lá no início, que é os lobos na árvore. Depois a gente vai entender um pouquinho desse sonho. E ali nesse sonho já aparece ali as ansiedades e as fobias desse sujeito adulto de 23 anos, mas que carrega essa história, a gente vai entender essa construção, desde a infância. E Homem dos Lobos esboçou o sonho para Freud durante a análise e, inclusive, mais tarde ele pintou imagens referente a esse sonho. Inclusive, para alguns pacientes que eu atendo, eu digo para o paciente, se você quiser, não precisa escrever em detalhe o sonho, você pode desenhar o que você lembra do sonho. Porque muitas vezes o sonho é uma sequência de imagens. O inconsciente é muito lúdico e abstrato. Então, tem paciente que prefere desenhar, porque às vezes não dá para ele detalhar tanto aquela imagem, mas ele coloca ali num papel, numa pintura, e ali vai ter a expressão dos afetos em detalhes, e ele pode trazer essa pintura depois, por exemplo, na sessão, e ele comentando. E aí ele traz os afetos ali, ilustrando com a figura que ele lembra do sonho. E foi exatamente isso que esse paciente fez. Ele chegou a desenhar em pinturas esse sonho fatídico dos lobos brancos na árvore, numa nogueira. Inclusive, era uma árvore, uma nogueira. E aí, Freud, através da interpretação e análise desse sonho, muito mais do que interpretar, é analisar esse sonho, juntamente com o paciente, ele desvendou os segredos da infância atípica e extraordinária desse paciente. E o Dr. Freud levou a reafirmar sobre o papel da sexualidade na vida mental. Que ali vai aparecer muitas questões da sexualidade, da castração e dos desejos infantis, da simbologia, da vida mental infantil, nesse sonho. E, e aí os argumentos de Freud, depois explicando esse caso clínico na obra que ele escreveu, no texto que ele escreveu, em 1918, sobre esse caso, o argumento de Dr. Freud é que os acessos de raiva do Sergei Pankiev eram, na verdade, tentativas de fazer com que o seu pai o punisse. Olha que incrível. E já vou colocar um pouco de spoiler, tá? Esse paciente, ele tinha, uma das hipóteses, que ele tinha uma questão de homossexualidade. E essa homossexualidade é algo como sadomasoquismo, seria uma fixação na fase anal, fálica, em que ele tinha uma questão, inclusive, com o pai dele. Olha que incrível que é a mente humana. Tudo isso construído na mente de uma criança. A partir daquela cena infantil que ele viu a cópula dos pais dele. E as experiências de agressão ao abuso sexual na infância, a experiência de agressão ou abuso sexual na infância, tiveram consequências graves para o desenvolvimento psicológico dele. A agressão que se refere aqui é exatamente aquela cena que ele viu. Ele viu os pais lá transando de branco e ele simbolizou que aquilo ali era uma agressão. E a cena do abuso eu vou detalhar para vocês daqui a pouco. Teve uma questão com a irmã dele também. Tudo isso foi fazendo com que a mente dele construísse algumas coisas
com relação à sexualidade dele. E uma segunda transformação muito importante também, deixa eu verificar aqui. Então, foi essas duas transformações muito importantes. Foi essa questão com a irmã dele, teve uma questão também com a governanta dele, tudo questões que envolvem a parte do sexo, que eu vou detalhar para vocês daqui a pouco na faixa de idade que isso ocorreu. Então, foram vários eventos aí muito marcantes, que são eventos traumatogênicos que podem ter causado algum tipo de trauma na psique dele. E aí, na análise de sonhos, vou falar daqui a pouco um pouquinho mais. E deixa eu ver aqui, que eu posso falar um pouquinho mais dessa etapa agora. Vamos falar um pouquinho agora da etiologia, como que foi formado esse sujeito, né? Eu já pincelei um pouquinho das experiências traumatogênicas e traumáticas dele, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho da infância dele. Deixa eu avançar aqui o slide. Aqui eu trago para vocês uma imagem do registro do atendimento dele na agenda de Freud, como o primeiro da lista ali no atendimento do dia do Freud, na letrinha do Freud, inclusive. E um pouquinho da infância. A criancinha do lado esquerdo aí é o Sergei Pankiev. Essa foto foi tirada em 1900 é da obra de 1910. E a irmãzinha do lado. Olha o rostinho da irmã e olha o rostinho dele. Vocês vão ver que ele teve depressão. Ele era novinho e já teve depressão. E como que foi a infância, né? A infância do Sergei. E para a gente começar a falar da infância, eu gostaria de falar um pouquinho das figuras objetais. A questão dos pais, que foi muito importante na formação dessa criança. Quem que era a mãe? Quem que era a mãe do Sergei? A mãe era uma mãe ausente. Ela era afetada por diversos distúrbios psicossomáticos. A mãe tinha questões abdominais também. Era hipocondríaca, ou seja, tinha aquele medo excessivo e não realista de ter um problema de saúde, mesmo quando os exames mostram o contrário. Então, a mãe era hipocondríaca, tinha problemas abdominais também. E o pai, né? Quem que era o pai? O pai tinha depressão, era da área da política, tinha crise de depressão, tinha grande oscilação, porque também tinha hiperatividade. Em algum momento da vida do pai dele, foi diagnosticado o pai com psicótico maníaco depressivo. Olha o pai dele. E o pai e a mãe dele se casaram muito jovens. Pai muito ciumento. E o pai, ele preteria a irmã. Preteria a irmã. Dizia que a irmã tinha uma capacidade mental bem superior à dele. Isso causava no Sergei Pankiev talvez uma raiva, uma inveja. E que outras figuras que ele convivia na infância? O tio Pedro. O tio Pedro vivia praticamente entre os animais, era considerado um selvagem e sofria de paranoia. Um dos primos dele, sofria de delírios de perseguição. Olha como que na própria família dele já tinha essa questão da paranoia. Inclusive, na nossa anamnese, a gente pergunta muito essa questão da vida pregressa, os pais, os avós, que tipo de transtornos e doenças eles tinham, para ver exatamente a predisposição desse paciente, né? E nesse contexto aí da infância, eu queria apontar que o Sergei e a irmã dele foi educada por 3 governantas no total. Exatamente porque a mãe tinha questões ali graves de saúde física e psíquica,
e aí sobrava para ser educada por governantas. Afinal, era de uma família rica. Eles viviam numa grande propriedade rural e tinham vários funcionários. E a irmã, ele tinha um relacionamento muito difícil com a irmã, que ela tinha 2 anos a mais do que ele. E mais para frente, primeiro o pai se suicidou e depois passou um tempo, a irmã se suicidou também. E foi a partir desses fatos que o Serguei também ficou em depressão. Então, a infância dele foi dominada por graves distúrbios neuróticos. E vamos dividir agora, igual Freud dividiu, as fases desse paciente dele. A primeira fase, a gente pode pontuar que ela vai do 0 aos 3 anos e meio, em que o paciente era uma criança calma, quieta e bem-humorada. Porém, assim que os pais voltam de uma viagem, que ele havia ficado com a governanta, a criança se transformou. É a fase dos 3 anos e meio a 4 anos em que essa criança se transforma numa criança travessa. É como se eles tivessem ido viajar e tivessem deixado uma criança, e quando eles voltam, parece que eles tinham outro filho em casa, que é a fase travessa dessa criança. Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Nessa época ele não tinha perdido os pais ainda. Então, estou detalhando para vocês. A partir dos 3 anos, essa criança ela começou a ter ali duas cenas muito preocupantes que causaram um grande impacto nela. A primeira cena nessa fase dos 3 anos é que a irmã dele, que tinha 2 anos a mais, seduziu ele. Ficava brincando com o órgão genital dele e induzindo ali a práticas sexuais. A irmã dele era bem assim avançadinha, vamos chamar assim. Então, aquilo ali causou nele alguma ruptura psíquica. Foi uma questão muito importante ali na questão mental dele. E depois teve uma outra cena muito importante, que foi quando a babá, a governanta, né, se abaixou e ele viu parte do bumbum da babá. Isso foi depois que a irmã ali teve um certo abuso com ele, né? E aí, quando ele viu essa cena, ele começou a se masturbar, se tocar no órgão sexual dele. Isso com 3 anos, aproximadamente 3 anos. E a babá, vendo isso, repreendeu ele, dizendo: Olha, crianças que fazem isso ficam feridas nesse lugar. Vão associando aí o lobo que fere. Exatamente porque a governanta, nesse momento, fez uma castração. Sabe quando a mãe às vezes fala para a criança: tira a mão daí, que isso é feio. É uma castração. Às vezes a intenção é boa, mas a criança ela pode interpretar aquilo de uma forma que não é muito construtiva. E foi o que aconteceu. Ele simbolizou aquilo de modo literal. E ele já tinha tido a questão da irmã. Com a irmã, ele teve uma questão passiva. A irmã ficou tocando ali no órgão genital dele. E dessa vez ele teve uma posição ativa, em que ele ficou tocando no órgão genital dele e foi reprimido. E tudo isso vai construindo essa posição sadomasoquista no indivíduo. Essas castrações, essas simbolizações vão construindo. E aí, a partir desses dois aspectos, foram construindo nele uma mudança comportamental diferente. E aí ele começou a ter uma posição mais ativa, em que ele começou a maltratar animais, ele começou a ficar mais irritável, ele começou a ficar violento, ele começou a cortar lagartas. E aí foi a partir de todos esses eventos que ele teve o sonho. E assim ele foi até os 4 anos. Constantemente ele tinha acesso de raiva, brigava. Bom,
E essa cena primária, que ele já tinha testemunhado lá os pais copulando, né? Vai se juntando com aquela cena primária também. E avançando aqui um pouquinho. Então, eu falei para vocês ali até os 4 anos. Agora, do quarto ano dele até o quarto ano e meio, foi quando ele teve os sonhos. Ele teve o sonho com os lobos brancos, 6 ou 7 lá na árvore. 6 ou 7 lobos lá na árvore, lobos brancos. E nessa fase ele já estava ali com forte ansiedade e fobias. Trouxe consigo o fim da sua fase perversa e o início de um período de intensa ansiedade. Essa ansiedade da angústia da castração, que durante 6 meses seguintes foi expressa em registro oral como o temor de ser comido por lobo. Então essa era a fobia dele. Ele tinha ali o medo de ser comido por lobo. E aquela cena, essa questão da oralidade tem muito a ver com aquela cena que ele estava na fase oral e ele viu os pais transando. Percebo que conforme vai tendo ali eventos traumatogênicos, traumas, em cada fase vai ocorrendo fixações. E tudo isso vai se manifestando ali no comportamental dele e também nos sonhos dele. Nessa fase do quarto ano, teve mais um evento muito importante que o Freud aferiu ali durante a análise, que o paciente trouxe para ele, em que essa criança ela viu um livro de figuras, e entre essas figuras havia uma que representava a imagem de um lobo em pé, andando a passos largos. Ao ver a representação, o menino passava a gritar como louco, temendo que o lobo viesse comê-lo. Esse lobo em pé, na mente dele, estava simbolizando o pai lá, que ele assistiu durante o sexo com a mãe dele. E se conectou aí com aquela cena primária. Um simples livro de gravuras, em que ele viu um lobo em pé, ele começa a desenvolver essa fobia de ser comido por um lobo. Foi o que ele simbolizou vendo aquela cena de sexo. Que o pai dele, né, como um lobo, estava comendo ali a mãe dele, uma loba. Ainda voltando um pouquinho aqui na fase da infância, eu queria falar para vocês um pouquinho agora do quarto ano e meio até o 8º ano. Ele entra numa fase chamada de piedade religiosa obsessiva. Na infância, ele era obrigado ali a ajoelhar e rezar muito e beijar imagens sagradas. Então tinha ali muita castração em cima desse sujeito, dessa criança. E ele realizava elaborados rituais de oração e lutava contra pensamentos blasfemos. Então era uma criança que estava sempre tentando reprimir os seus desejos ali, devido a essa castração que ele tinha o tempo todo, não só pela governanta, mas também pela parte religiosa. E essa irritação da neurose e obsessão durou até os 10 anos de idade. Olha a construção que foi se tendo aí, a partir dos 3 anos principalmente. Agora eu vou pontuar um pouquinho de alguns fatos da adolescência. Então, eu comentei da irmã, né? Aos 15 anos, quando ele tinha 15 anos, a irmã dele se suicidou. Depois, aos 17 anos, o pai também se suicidou. Na verdade, foi a primeira irmã e depois o pai. E após esse fato de 2 suicídios seguidos, ele deprimiu e ele, nessa fase, ele saiu com uma meretriz. E ele contraiu gonorreia. E aí ele arruma um problemão, tanto físico como psicológico, onde ele se afundou de vez. E aí, aos 18 anos, ele estava ali praticamente em colapso mental, com questões físicas, gonorreia, constipação, transtorno gastrointestinais e além da depressão também. Dos 18 aos 20 anos, ele ficou internado em sanatórios, por sanatórios, com diagnóstico também maníaco-depressivo, igual o pai dele teve.
E assim foi a adolescência desse paciente de Freud. Então, tudo isso o Freud levantou ali na análise dele. Bom, o tratamento. Vou falar um pouquinho agora. Deixa eu verificar aqui. O tratamento do Freud. O Freud, um dos pontos importantes do tratamento foi a análise do sonho, que foi onde ele pôde, através desse sonho, ir puxando tudo que aconteceu no passado. Ele foi lembrando e foi trazendo para o Freud, a partir desse sonho. E, e foi basicamente utilizando sonhos. Como que é esse sonho, né? Esse é o desenho aí que está no fundo do slide para vocês, é o que ele pintou, o paciente pintou e mostrou para Freud sobre o sonho dele. Posteriormente, primeiro ele relatou, depois ele pintou ali algumas imagens. E aí eu vou dizer nas palavras do paciente o que ele disse ali sobre o sonho. Sonhei que era noite. Vou mudar aqui um pouquinho. Sonhei que era noite e que estava deitado na cama. De repente, a janela se abriu sozinha e fiquei apavorado. Ao todo eram 6 ou 7 lobos. Eram bastante brancos. Lembrando que quando ele viu ali os pais transando, os pais estavam de branco. E esses lobos tinham caudas grandes e orelhas em pé, como os cães, quando presta atenção em alguma coisa. Com grande terror, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Então ele tinha esse sonho de angústia o tempo todo. Eram pesadelos que ele tinha. E então esses lobos estavam ali do lado de fora, na nogueira, e pela janela ele via esses lobos. E aí ele tinha medo desses lobos comerem ele. E ele acordava. Ou seja, a função do sonho não conseguia avançar, de tão angustiante que era essa fobia e essa neurose que esse paciente sofria. E aí, nesse dia, ele acordou com esse pesadelo e a babá dele tranquilizou ele. E aí, o tratamento foi que, por meio de um trabalho de associações de ideias, Freud aproxima esse sonho a um acontecimento que ele viu quando tinha 1 ano e meio de idade, que era a cena primitiva, que era o pai ereto e sua mãe curvada, ambos vestidos de branco. E os terríveis lobos, portanto, representavam o pai e o seu pênis ereto. A cena primitiva, realidade ou mesmo fantasia de uma criança. Tá aqui. Tudo bem. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Muito bem. Apresentei aí para vocês a parte de sonhos. E se o doutor Rudolf estiver nos ouvindo aí, não sei se ele está com o áudio dele ligado aí. Estou aqui, pode falar. Estou O te doutor quer fazer acompanhando. alguma consideração até esse momento? Porque o que eu tenho de montagem aqui, perdão, eu tenho montado aqui para falar um pouquinho ainda sobre como que Freud fez uma análise técnica do sonho, com a simbologia ali de cada item do sonho, e como que se deu ali a conclusão e finalização desse tratamento tão emblemático. Você quer fazer alguma pontuação até esse momento? Eu tenho algumas anotações, né, que ao longo da sua descrição, mas eu vou preferir deixar para o final. Até por conta do tempo, né? Porque às vezes se eu engato em falar aqui, eu não vou deixar você trazer tudo, vou atrapalhar. Então, o mais importante é esse conteúdo. Traz e depois a gente faz algumas elaborações, não só eu, mas também todo mundo, né? A gente abre uma roda aí para quem quiser debater sobre o tema. Fica à vontade. Perfeito. Maravilha. Então eu vou concluir aqui a parte do sonho e aí a gente já abre para essa outra etapa então. Bom, então deve estar aparecendo para vocês aí o slide do sonho novamente. Deixa eu abrir aqui as anotações. Não, ele saiu o slide. Ele saiu? Saiu. Então, eu já sei. Eu já vou seguir a sua dica aqui, ó. Que eu venho aqui e compartilho ele em tela cheia, então. Quer ver só? Tan, tan, tan.
Pronto, veja aí agora. Isso, perfeito, está ótimo. Maravilha. Então, agora vamos para a questão teórico-técnica ali. Claro que esse caso, para esmiuçar ele, é uma obra ampla ali, 4 anos de tratamento de Freud, fora os psicanalistas que esse paciente ainda foi atendido depois de Freud ainda. Na realidade, ele faleceu em 1979 com várias questões ainda. Foi uma vida toda. Esse caso, ele sempre foi é, tratado e trabalhado ao longo da vida toda dele. E nessa questão do sonho, o sonho reconstruído, é, no seu, no seu período perverso, o masoquismo de ser gay, o paciente, estava na vanguarda de sua relação com o pai. Isso estava em foco na noite do sonho. E no relato do Dr. Freud, o sonho se desenrola em vários momentos. Primeiro, o desejo. O paciente vai dormir pensando nos presentes na árvore. Poderíamos imaginar que o início do sonho, a árvore é uma árvore de Natal. Então, essa época que esse sonho ocorre é uma época natalina. Vejam como que elementos da vida atual do paciente e elementos nossos também do nosso cotidiano, eles entram no sonho. Todos esses elementos do nosso dia, eles aparecem também no nosso sonho. E isso aparece, inclusive, no sonho aí desse paciente. Aparece como um desejo. Então, durante o dia, ele vendo ali a árvore de Natal, suscitou nele ali uma questão com os desejos de conhecer os presentes que ele ia receber. Então, ele foi dormir com esse desejo. E aí aparece a questão da árvore no sonho dele. O sonho começa, a segunda parte, né, a segunda fase da análise de Freud para esse sonho. Os impulsos masoquistas dominantes encontram expressão no desejo de receber um presente. O tema de receber algo de seu pai adquire uma conotação passiva e masoquista. E aí um pensamento intromete nesse sonho, durante ali o roteiro do sonho. Uma outra preocupação da época entra no sonho, que seria com relação à diferença sexual. Lembrando que nessa fase que ele sonhou, a criança geralmente não não entende muito bem ainda a diferenciação dos genitais ainda. E não compreende muito bem a questão da diferenciação masculino e feminino. Então, essa angústia de entender por que menina não tem o genital ali do menino e vice-versa, é uma constante na vida infantil. E essa preocupação aparece, inclusive, esse pensamento aparece ali no sonho desse paciente. E aí os pensamentos convergem. De repente, as duas preocupações se convergem. A primal torna-se generificada e sua posição passiva em relação ao pai recebe novas conotações aterrorizantes. E aí vem uma tentativa de distorção. O sonho vai ficando angustiante e aí entra um mecanismo ali, uma tentativa de distorção. A elaboração do sonho luta para tornar inofensiva essa ideia angustiante, invertendo os elementos da cena primordial. Isso deixa os lobos perfeitamente imóveis e lhes dá caudas enormes. Então, aqueles lobos ali, angustiantes, adquirem ali, ficam paralisados e também com caudas enormes para ficarem mais inofensivos. Esse mecanismo de distorção, ele ocorre em nossos sonhos quando a gente sonha com uma pessoa e a gente sonha o oposto dessa questão no sonho. Ocorre uma distorção, exatamente para a gente não lidar com aquela angústia toda daquela situação. E depois o sonho se desfaz. A elaboração onírica não consegue conter a perturbação. O sonho se desfaz e se transforma em pesadelo e o paciente acorda em pânico. E aí, então, esse é um pouquinho da dinâmica do sonho dele. E agora eu vou para a etapa final, em que eu trago para vocês umas informações sobre a finalização do tratamento. Esse paciente ficou com Freud até 1914 e depois ele entra numa crise financeira
ele para o tratamento durante um tempo. Naquela época tinha atenuado um pouco os sintomas, ele até considerado, inclusive, como curado, mas esse paciente ele tem uma remissiva mais para frente, já numa época em que financeiramente ele não estava bem, e aí ele volta para Viena para procurar Freud para ser atendido, mas dessa vez Freud encaminha ele, por algumas questões, encaminha ele para outra profissional. E essa profissional, afinal, esse paciente estava piorando a situação dele, e aí uma outra psicanalista, chamava Ruth Mack, faz o tratamento dele de modo gratuito, sem cobrar nada. E aí, nessa época, ele estava sofrendo de um delírio hipocondríaco, exatamente como a mãe dele sofria. E nessa época ele tinha umas questões também com o nariz dele e com os dentes dele. Aí entra algumas questões psicóticas, alguns sintomas psicóticos. Ele achava que ele tinha ali um abscesso no nariz, uma questão hipocondríaca dele. Aí essa profissional diagnosticou ele com paranoia também, fez alguns meses de tratamento, ele melhorou um pouquinho, melhorou um pouco, e aí depois avançou mais um pouquinho, teve recaídas, teve um episódio psicótico, depois teve um outro sonho também que esse paciente teve, que ele trouxe para o Freud, e eu acabei não comentando com vocês. Esse paciente, teve um sonho que ele inseria o dedo numa nogueira ou árvore novamente. E ao tirar o dedo, ele percebia que o dedo do buraco, ele tirava o dedo do buraco, e ao tirar o dedo do buraco, ele percebia que o dedo tinha sido cortado e segurado apenas pela pele. E aí, na época, Freud trouxe que isso poderia ser uma fantasia da decastração dele. É isso. Eu gostaria de finalizar com esse slide aqui, que é a obra onde aparece em detalhes esse caso. Esse daí é o livro da Companhia das Letras, em que vai detalhar um pouquinho desse caso clínico de Freud e outros textos também importantes que compreendem esse período aí, que foi de 1917 a 1920. É isso. Vou finalizar aqui os slides e me coloco aí à disposição, que o Dr. Rudolf quiser falar, me coloco aqui à disposição de vocês. Muito bem, parabéns, doutor Obrigado. Adriano. Deixa eu colocar nas duas telas aqui, pera lá, que fica bem legal. Pronto. Muito bem. Excelente, excelente explanação desse caso. E eu acredito, o que que você acha, Adriano, com relação, você disse aí sobre talvez um desejo, um desvio, talvez, um desejo homoafetivo, especialmente com relação ao pai, né? E você disse que você acha isso, né? Eu acredito também. Hã, por que que você acredita nisso? O que te faz elaborar neste caso, que faz você acreditar nisso? E além disso tudo, sobre os casos de pseudopsicose dele, né, dos delírios, o que você atribui? O que podemos atribuir? E, então, pelas pesquisas que eu fiz, professor, eu percebo o seguinte: o que que eu percebi aqui? Eu até anotei aqui, né? E na época, Freud
através de toda aquela constelação das experiências que ele analisou do paciente, ele, inclusive, colocou essa questão. Freud concluiu que o Homem dos Lobos tinha, na verdade, um caso de homossexualidade reprimida. E Uhum. aí, nessa época, ele introduz pela primeira vez o termo da rejeição, a rejeição à castração. E aí, no qual o paciente nada queria saber, mesmo no sentido de repressão. E aí, depois Lacan traz o termo forclusão, que seria essa rejeição também, que é um mecanismo de defesa muito presente ali, inclusive na perversão, né? Então, eu conecto um pouco essa questão aí da homossexualidade exatamente por esses mecanismos de defesa que Freud trouxe ali, essa rejeição à castração, e também depois o Lacan trabalhou mais para frente com a forclusão, que se conecta muito com a perversão, e essas questões da sexualidade têm a ver com essa rejeição à castração. Então, é um caso que tem muitas questões ali sádico-anais que me causam uma certa confusão ainda, para ser bem sincero, e acredito que tem a ver com essa fase fálica e com a cena ali primária também, que foi desenvolvendo nele essa simbologia aí com essa homossexualidade pelo pai dele, devido àquela cena que ele assistiu ali na infância. Uhum, perfeito. E queria abrir então para as pessoas. Aqui a Deise está assinando com a mãozinha. Deise, deixa eu colocar você na tela aqui, pera um pouquinho. É, Pronto, Deise, pode falar. Essa questão da. Bom, parabéns, professor Adriano, foi maravilhoso. Mas essa questão da homossexualidade, pelo que eu li no texto, ele prestou atenção nas feições do rosto da mãe. Ele viu que a mãe sentia prazer. Então, a partir dali, acredito eu que tenha despertado o desejo pelo pai. Então, por isso que também entrou essa questão da homossexualidade. Interessante. É, de fato, né? Você tem ali uma coisa importante para que nós observemos o cuidado que nós precisamos ter com as crianças em ter o contato prematuro com a sexualidade. Que era uma criança, ela devia ter, ela tinha quantos anos? 3 anos, 1 ano o e meio. professor? Isso, na época do sonho, sim. E O sonho dele aí, foi aos 4 anos, né? 4 anos. E aí, ele teve como pequeno esse contato com o sexo de forma brutal. Por quê? Porque para uma criança, como o doutor já disse, não tem um repertório emocional para lidar com essa informação. Os barulhos do coito, os gemidos, ganidos, o ato é representativo também como uma agressão, como um sofrimento, como uma dor. Ah, então, para uma criança, né, como é destrutivo emocionalmente os filhos que dormem junto no quarto dos pais, na cama ao lado, né, ouvindo, o quanto isso ativa prematuramente a parte sexual da criança, né? É, ativa prematuramente o ato sexual da criança e pode trazer alguma perversão, alguma dificuldade na sua vida adulta, ok? Nesse caso, né, o que na realidade uma criança ela vai ver entender que o pai está machucando a mãe, que o pai está fazendo mal a essa mãe.
E nesse caso também há aquela contemplação do rosto, aonde há uma dualidade, né? Onde ele percebe essa agressão para ele, mas ao mesmo tempo é algo de prazer para ela, para a mãe, causando essa confusão prematura, né? Professora Adriana, você escreveu no chat, fala aqui para gente. Isso, nas minhas anotações aqui, o argumento de Freud é que os acessos de raiva do Sergei, né, eram, na verdade, tentativas de fazer com que o seu pai o punisse, que entra nessa questão da sexualidade. E, e uma outra coisa também que Freud, na época, interpretou era que o paciente havia interpretado o coito que ele havia presenciado como um coito entre feras, lobos. O lobo passa a ser o animal que representa o pai, que organiza o desejo do sujeito, mas um pai que o devora também. E esse lobo fica no centro da fobia dele, na origem da fobia dele. A partir daquele gravura, daquele desenho, né, que ele vê de um lobo em pé. Ele faz essa transferência simbólica para o conteúdo recalcado, que ainda era a questão do pai. Agora, podemos afirmar, eu quero largar aqui para o pessoal, eu sei que tem mãozinhas erguidas aqui, podemos afirmar, então, que esse homossexualismo, esse desejo do homem dos lobos, o problema disso tudo veio dali, daquela vista, daquela imagem contemplada dos pais. O que vocês acham? Quero ver um pouco o pessoal. Eu vou contar por ordem que está aparecendo para mim aqui. O Abel, pode falar, Abel. O que você gostaria de trazer? Olá, olá, professor, tudo bem? Tudo Tá me ótimo. ouvindo bem, não? Estou ouvindo A, muito bem. a internet fraca aqui da área rural, né? Viu? Olha só, quando começou a aula, o tema, o Homem dos Lobos, eu até achei meio estranho. Falei, como que vai ser essa aula, né? Mas depois que o professor foi dando a aula, eu achei muito rico de detalhes o caso aí, e muito rico mesmo. E assim, eu fiz umas anotações aqui, aí eu percebi que tinha ausência do pai e da mãe. Aí até eu ia perguntar depois se essa irritação depois dos 3 anos e meio também tem a ver com a ausência do pai e da mãe. E uma coisa que eu percebi também, que ele somatizou muito, né? Estômago, é, depressão, intestino, fobias, ansiedade, somatizou na parte física e na parte psíquica também. E mais para frente ele passou naquelas fases lá, vamos supor, depressão, neurose e psicose, até foi internado, né? Acho que até enlouqueceu um pouco no final, então passou por várias frases. Então, assim, achei muito interessante e muito, o caso muito rico, muito com os detalhes também. E as somatizações, achei muito importante isso aí, essa aula. Muito bem, professor, quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Eu acredito que eu concordo com o que ele falou das somatizações. Eu acho que são observações bem válidas. Eu concordo com o que ele disse aí. Entendi. É importante salientar, Abel, no que você está trazendo também, que essas somatizações, essas questões emocionais, a raiva, a somatização, eles têm o mesmo destino. E quando nós falamos de somatização, é o quê? É o problema emocional que estoura no corpo. O corpo é a última fronteira, é o último recurso da psique. Tá? Não tem como dividir o corpo da alma. Se nós sentimos na alma, o corpo sente, né? Nós estamos tristes,
Ok, o corpo sente, a gente não tem vontade de levantar, ficamos mais cansados, perdemos o apetite, tá? E se eu topo o dedo numa porta e dói a beça, emocionalmente eu vou ficar como? Vou ficar com raiva, vou ficar chateado. Então não tem como separar o, a alma Quer mais? do corpo, tá, gente? No entanto, em emoções mais fortes, deixa eu tirar o áudio aqui, tá vazando um pouco. Deixa eu tirar. Pronto. É, dentro disso, né, nós temos as questões graves da somatização, onde esse conteúdo que ele não dá conta, o corpo ele sente, o corpo ele vai expor como última fronteira, como dissesse, olha, eu tô aqui, me enxerga. E os dois têm o mesmo destino, tanto a rebeldia da infância quanto a somatização. Qual que era o destino? Chamar essa atenção dessa necessidade, dessa castração paterna. O desejo de ser o coito, né? De ser o objeto do coito. Ok? Por quem? Pelo pai. E aí nós temos também a inversão do Édipo. A questão edipiana está presente aí, o apaixonamento, o desejo, no entanto, não é pela mãe, mas sim desejo, apaixonamento pelo pai. Não tendo a resposta, ele vai, a alma ela vai gritando. A maneira dela gritar, como última instância, é o corpo, né, apresentando, né, problemas no nariz, dores de estômago e assim por diante, né? Vamos lá. Fábio está de mão erguida, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Tá me Boa ouvindo bem? noite. Tudo ótimo. Ai, vamos lá. Eu tinha notado aqui que um tempo me chamou a atenção no que o professor estava dizendo, acabei anotando aqui que ele falou sobre a mãe ser hipocondríaca, né? E eu lembro de ter lido em algum momento alguns resumos, e teve uma fala do paciente que ele fala que a vida torna-me tão infeliz, tenho que voltar para dentro do útero. E isso ficou mexendo com umas coisinhas aqui na minha cabeça, não sei se eu vou destoar muito, mas pelo fato da mãe ser hipocondríaca, eu acho que a relação dele com a mãe ela tinha uma relação muito ativa no sentido de ser pessimista, de levar em consideração as enfermidades dela, como se as enfermidades dela fossem sobrepostas sobre as situações em relação a ele. Então, acho que com a relação sobre o defecar, tem algum momento também que ele relata sobre é, estar muito ansioso e acabar defecando, e aí a governanta vê aquilo, mas é como se fosse uma afronta ele fazendo aquele cocô, e aí a mãe fica sabendo, mas ela não dá mérito para isso, ela coloca em pauta novamente as questões dela. E quando se refere ao ato sexual, eu acho que a homossexualidade talvez tenha tido esse embate de desejo de confrontar a mãe e em disputa pelo pai, né? Como a mãe se sobrepõe a todo momento e aí tem essa ausência do carinho, do afeto, e ele obviamente vai crescendo e vai criando as suas neuroses. Eu acho que é como se fosse uma afronta para mostrar para a mãe que ela não é melhor do que ele, não é maior que ele. Aquele sofrimento ou alegria que o pai estava causando na mãe, ele queria que o pai fizesse o mesmo com ele para ele mostrar para a mãe que as causas dele eram tão reais quanto as dela. Eu acho que entra um pouco nessa linha do que eu me fugiu aqui, me veio e voou um pouquinho. É isso. Foi muito bom, é exatamente isso, Fábio.
É essa disputa edipiana pelo amor. Nós podemos imaginar, Freud não tinha como dizer, mas poderíamos imaginar talvez que essa mãe se fosse talvez uma mãe histérica, embora a hipocondria pode atingir tanto o obsessivo quanto o histérico, esta necessidade de mover-se as pessoas, né, e chamar a atenção com a sua hipocondria, me soa um pouco o acting out da histérica, que chama a atenção para si, né? Então, possivelmente, essa mãe fosse uma histérica, canalizando a atenção desse pai para ela, e a criança, nós aprendemos pela observação. Existe um estudo chamado 5538-7. 5538-7. É o estudo de 1960 e pouco, feito na faculdade nos Estados Unidos, não vou me lembrar agora qual. E eles chegaram à seguinte conclusão, que 55% das coisas que aprendemos, que assimilamos, que entendemos, é através das coisas que vemos, que observamos, que assistimos. 38% das coisas que aprendemos, que introjetamos, é pelo tom de voz, como está sendo dito. Apenas 7% é por, de fato, as palavras que estão sendo ditas. Então, nós vamos aprender massivamente pela observação e pela maneira como está sendo dito, como está sendo transmitido aquele conteúdo para nós. Isso funciona, isso é muito claro quando criança. O que a criança, aquela criança, o homem dos lobos, estava aprendendo com aquela mulher, com a mãe dele? Que a maneira de conseguir chamar a atenção era daquela forma. Então, ele aprende essa linguagem. Então, eu vou criar também, eu vou competir, então eu vou ter problemas para defecar, eu vou ter diversas questões emocionais que vão somatizar, porque a somatização é uma linguagem ao qual funciona para chamar a atenção do meu pai. E tudo isso de forma inconsciente. Ele não para pensar isso que não estou falando agora, mas ele só observa e vai indo, como um modo flow. Vai acontecendo, né? Ele vai fazendo acontecer. Mas tudo de forma inconsciente. E realmente, né? Qual que é a tônica desse caso? Quem poderia dizer qual é a tônica, o cerne do problema? Vou desafiar os alunos aqui, os nossos colegas, talvez aí para trazer um ponto de vista. Qual que é a tônica desse caso, do problema do homem dos lobos? O que fez ele ter este Édipo invertido, esse desejo, as questões anais, as fixações anais? E aí, gente? Então eu vou falar. O problema não está em ele ter visto os pais no momento de intimidade. Isso gera problema, isso pode gerar trauma, mas temos N situações de crianças que crescem aí dormindo no quarto dos pais, às vezes o quarto só dividido por uma cortina, ou a criança vê no buraquinho da fechadura e presenciam cenas assim dos pais no coito e não tiveram esse tipo de problema, né? É uma questão que é grave, é uma questão que na frente pode ter algumas, ou trazer algumas perversões sexuais ou algumas fixações, mas não é o cerne do problema tudo isso. O cerne do problema de tudo isso é a função paterna falha, ou mais precisamente, ausente. Quem deveria fazer a castração? O pai. A função paterna, a principal função é de ser castrador. E ser castrador, o que é ser castrador? Não é só tira a mão daí, menino, não é isso. É
rompeu o elo de ligação do menino com a mãe, trazendo o menino para o pai, para si, falando: vem comigo, abandona essa mulher e me segue que eu vou te apresentar o mundo, que o mundo é melhor. E esse é o movimento natural. Uma função paterna falha como essa não houve, era ausente. Houve o quê? Um acolhimento dessa mãe, um mundo que girava em torno aí dessa ciclo familiar. Essa mãe que focalizava as atenções para si mesma. Aí também tem a empregada ali da casa, que também tinha um papel ali de acolhimento, de cuidado. E aí não houve essa castração. E mais ainda, o que não está aí neste caso, o que foge da observação de Freud, e foge porque estamos falando dos primórdios da psicanálise, né? Não podemos crucificar Freud. Hoje, eu volto a repetir, né? O que nós conhecemos sobre psicanálise, o que nós alunos, conhecemos sobre psicanálise em, às vezes, alguns anos, Freud talvez em toda a sua vida não tenha conhecido. Porque por mais que Freud foi o precursor, foi a mente brilhante que trouxe todo, né, o contexto, a elaboração, o que nós temos hoje de conhecimento é muito maior, né, sobre a psicanálise. Então, o que fugiu do olhar clínico de Freud? Fugiu a fala, a observação do paciente para a fala da mãe com relação ao pai. A questão que fica no ar é: como é que essa mãe se referia a esse pai? Como ela via este pai? Porque essa criança está vendo o pai com os olhos da mãe. Em algum momento, esta criança ela vai olhar para essa mãe e vai falar: mãe, eu quero ser que nem você, não que nem ele. Mas ele, ao mesmo tempo, é um objeto de prazer dessa mãe, a qual, como um Édipo, uma inversão do Édipo, em vez de ele querer matar o pai, ele quer matar a mãe. Ele quer ocupar esse lugar da mãe, numa dualidade de amor e rivalidade, né? E por conta, hoje em dia, se esse caso estivesse hoje à luz dos estudos clínicos, estaria muito mais tranquilo de ser solucionado. Mas em 1910, né? 1910, com o tabu social, com toda a questão da sociedade daquela época, jamais viria à luz. Não poderia se pensar numa coisa dessa. E aí o que se aumenta? Aumenta mais a angústia, aumenta-se o recalque, aumentando também as somatizações, os sintomas. A solução era tão simples. A solução, talvez, para esse caso, se fosse nos dias de hoje, a pessoa olhar para dentro de si e falar: ok. Talvez ela falar: olha, sou homossexual, e tudo certo. E ok, vou viver a vida, e vou ser feliz, vou trabalhar, e vou entender, observa, olha essas questões internas, toma posse dessas questões, e tudo bem. Mas em 1910, esse conteúdo era um conteúdo recalcado, que a sociedade pedia-se para ser recalcado. E aí desenvolve um adulto frustrado, um adulto com os problemas emocionais não resolvidos, porque Freud talvez não tivesse ferramentas de conhecimento necessária e também da sua época para poder ajudar esse paciente.
E no final ele não ajuda muito, né? Minimiza, mas o paciente ele segue para a vida dele sem uma finalização. Eu não me lembro, Adriano, você pode trazer para a gente aqui, depois do período de tratamento que Freud estipulou para ele, Freud liberou o paciente. E qual foram as últimas notícias que tivemos desse paciente do Homem dos Lobos? Ele melhorou um pouco, mas ele voltou a piorar pelas questões financeiras, né? Isso, ele até então achava-se que ele havia sido curado. E em 1914 ele volta para a Rússia, né? Ele era russo. Aí tem a questão da guerra, a evolução, e aí ele entra numa ruína financeira e os sintomas recomeçam. E aí a constipação, aí ele volta para Viena, pede o tratamento para Freud, não pode pagar, e a condição dele piorando, aí Freud encaminha para outra profissional, Uhum. e assim ele vai sendo tratado com os sintomas dele até o final da vida dele. Muito bem. Nunca foi plenamente curado. Por quê? Porque a cura, digamos assim, né? Não era algo que Freud poderia dizer, ou a outra psicanalista poderia dizer. A cura, digamos dessa forma, seria ele admitir, assumir os seus desejos, assumir quem ele é, assumir a sua vida, assumir isso perante a sociedade e viver bem e feliz. Mas talvez a pressão social naquela época fosse algo que ele não daria conta, né? Então, é sempre um tabu, né? E aquilo que a gente recalca nos domina, né? Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário, trazer algum ponto de vista? A gente vai estar encerrando daqui a pouco. Pode falar, Bel. E, professor, só mais uma dúvida aqui sobre as somatizações. Vamos supor, se a pessoa procurar só o médico para somatizações, estômago, intestino, tudo, e não fazer o tratamento psicológico, psicanalítico, ela não melhora, né? Vamos supor, o médico cura e depois volta essa somatização. Ela pode fazer como, por exemplo, aconteceu no caso Dora, né? Trata aquele sintoma, cura, mas daí aparece outra coisa. Então, há uma dor de estômago. Pode acontecer o quê? De ele tratar e nunca ter cura, porque a cura, na verdade, a raiz do problema é um problema emocional. Ou ele trata, resolve, aí aparece uma dor no joelho. Aí cura, resolve, aí aparece dor de garganta. Aí cura, resolve, aí é uma enxaqueca. Aí qual que é o problema? Problema de somatização, vamos entender o porquê que está aparecendo tudo isso. Não é uma regra. A gente não pode fazer não é uma ciência exata. É aberto, pode ser que não trate, pode ser que o tratamento não resolva, ou pode ser que resolva, mas apareça outras coisas, outros problemas, né? Por isso que a psicanálise não é ciência. Não tem como a gente dizer, olha, chegar para o homem dos lobos e falar, olha, faz assim, pensa assim, anda assim, que está resolvido, e assim eu posso fazer para todos os meus pacientes. Não. O que vai servir para um vai fazer todo sentido para o outro não vai fazer nenhum sentido. E a psicanálise é uma investigação, né? É sempre uma caixinha de surpresa. Ok, Abel? Maravilha, gente. Adriano, muito obrigado. Que trabalho maravilhoso. E você me arrumou um problema para a cabeça, porque você subiu o nível. E Eita, quando a gente sobe o nível, complica. Eu vou ter que fazer slide. Eu não devia ter deixado de se apresentar slide, cara. Tava maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigado mais uma vez. E vou chamar você mais vezes, tá? à disposição. Tá Estamos aqui para ótimo. aprender. Tá ótimo. Gente, dando os últimos recados, tá? Lá na plataforma do Instituto Lacerda, nós temos diversos cursos, tá?
cursos de pós-graduação em psicanálise, pós-graduação em psicanálise data, reichiana, cursos de interpretação de desenho clínico, interpretação de sonhos. Temos cursos de psicanálise em grupo na prática, que é um curso fantástico, né? Não é só a teoria, mas é a vivência prática da psicanálise de grupo. Estão todos lá na plataforma, tá? Com valores acessíveis, todos com certificado. Assim que você terminar o curso, já imprime o seu certificado, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Eu vou colocar aqui para vocês aqui no chat o endereço, tá? Esqueci de colocar aqui para você. HTTP. Opa, microfone atrapalhando. Dois pontos. www.cursos institutolacerda.com.br. Prontinho, ó, tá lá o link para vocês, acessem lá, tá? Também tem o curso de formação em psicanálise clínica, que quem estiver nos assistindo aqui não for psicanalista, pode se inscrever ali, nos chama no WhatsApp ali, a gente já encaminha para você, tanto o EAD, nós temos toda uma plataforma EAD lá com histórico escolar e tudo mais, quanto presencial, nós temos os nossos polos presenciais também, tá bom, gente? Nós vamos ter o curso de hipnose, agora dia 23 e 24, formação, aprenda do zero a hipnose clínica, curso de 2 dias aqui, presencial na cidade de Campinas, quem quiser, venha com certificado, reconhecido em todo o Brasil, que eu sou professor de hipnose, e é isso, gente. Obrigado a todos por estarem aqui presentes, por participarem. Obrigado mais uma vez, Adriano, por enriquecer aqui nosso dia de estudo, ok? Um grande abraço e fique com Deus. Um abraço a todos. Boa Adriano, noite a todos. antes de a gente mandar embora, antes de a gente desligar, quer se despedir? Despede do pessoal, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Vou mandar os slides lá no grupo para vocês, tá bom? Um abraço. Boa noite, Obrigado. professor. Tchau, Buena. tchau.